E peço por gentileza também que já, se você gostou, está gostando do nosso curso, né, já deixe seu like, sua curtida, comentários, compartilhe com os seus grupos, né, espiritualistas, né. Então, sem mais delongas, vamos adentrar aqui a nossa pequena revisão. Eu gostaria de trazer esse esquema aqui, que nós vamos nos aprofundar mais nisso, né, no nosso curso de filosofia esotérica, daqui a algumas aulas para frente, né? Mas esse foi o assunto que eu trouxe na primeira aula, né? Que fiz as referências, né, do ponto de vista ocultista, Rosa Cruz, né, teosófico, né, sobre o nosso presente, né, o passado, bem como o nosso futuro enquanto humanidade, né? Então, trouxe aqueles períodos, né, que houve antes da gente começar a atuar aqui na Terra, né? Então nós, enquanto espíritos virginais, centelhas divinas, né, fomos descendo gradualmente na matéria através de longos períodos, né, no nosso sistema solar, até antes mesmo do surgimento de planetas, né? Então a gente falou sobre o período de Saturno, período solar, período lunar, né? Expliquei também uma relação sobre a queda adâmica também, a queda do homem. E a gente se encontra aqui hoje, atualmente, na Terra, nesse período chamado terrestre, né? E iremos, né, finalizá-lo daqui a alguns milhões de anos, né? E a gente já pode adiantar que teremos, né, outros períodos, mais 3, né, adiante, dizendo respeito ao nosso processo evolutivo, né, de retorno à casa do Pai e de nossa transformação em deuses, né, propriamente, né? Porque somos centelhas divinas, qual a semente, né, que contém toda uma árvore, né, em projeto, né, nós também, como filhos de Deus, né, como partículas divinas, possuímos também, né, o modelo, o arquétipo da divindade dentro de nós, né? Precisamos só daquele exemplo que eu trouxe na primeira aula, né, ser enterrado como uma semente, ou seja, descer gradualmente na matéria, né, em crescente densidade, depois da germinação, né, da nossa individualização, do nosso processo de consciência, né, nós vamos... Claro que aqui está tudo num sentido bem resumido, né? Que a gente não vai se aprofundar aqui, não é o objetivo, né? E aí, após nosso despertar, nossa germinação, nosso estado de autoconsciência, vamos desenvolvendo, né, todas as nossas faculdades latentes em poderes dinâmicos, né? E aí vamos gradualmente retornando agora à casa do Pai. Então estamos exatamente num período chave, né, de despertar, né, para essa consciência, né, de divindade. E o processo propriamente evolutivo, né? Porque o anterior até hoje foi mais um sentido de involução, né? Uma forma inconsciente, uma descida na matéria. Agora nós, de forma consciente, vamos regressar, subindo gradualmente nesses mundos de crescente, agora espiritualização, né? Então basicamente foi isso. E aí eu disse que em cada período, né, a gente foi desenvolvendo um tipo de veículo, né, um tipo de corpo, né? Nesse caso aqui o primeiro foi o corpo denso, né? Corpo físico. E aí na linguagem aqui de Meixo Sama, né, ele já começa a chamar esse corpo vital, que é em linguagem esotérica, né, é chamado de corpo etérico ou corpo vital, né? Então quando o Meixo Sama se refere a espírito, ele está se referindo a esse tipo de corpo, né? O corpo vital, o corpo etérico, né? Então primeiro fomos desenvolvendo o corpo denso, e agora ele já se encontra no quarto estágio, com vias de perfeição. O segundo corpo, analogamente também ao segundo espírito, né, que nós também temos um espírito tríplice, né, como vimos, né, e 3 corpos sobre os quais iremos atuar, né, e iremos desenvolver, né, a nossa alma, por assim dizer, né, a expansão e o crescimento da alma, né. Então o segundo corpo, né, juntamente com o segundo espírito, foi esse corpo vital, que hoje, né, atualmente se encontra no seu terceiro estágio, né? E aqui seria o que o Meixo Sama se refere à consciência, né? Ou seja, o corpo de desejos, por onde expedimos sentimentos e emoções, né? Encontra-se no seu segundo estágio, né? Podemos reparar aqui que ele não encontra nenhuma estrutura ainda de órgãos desenvolvido, né? Não está estruturado esse corpo ainda. E a mente, que está no seu primeiro estágio, que foi o veículo mais recente que operamos, né? E isso aqui são veículos, né, pessoal? Aqui a mente está no seu primeiro estágio, né? Ela que faz o elo de ligação com o nosso espírito, que é o que somos, né? Porque aqui
como eu ia dizendo, né, todos esses corpos são veículos, né, são vestimentas, são roupagens, são ferramentas, né, que nós nos utilizamos e por sobre as quais atuamos, né, para adquirirmos experiências e, por conseguinte, né, dessas experiências desenvolvermos nossos potenciais, nossas faculdades de divindades, né, latentes. Né? Então, os nossos veículos, os nossos corpos não somos nós. Né? Nós, em essência, somos espíritos, né? Que é o princípio inteligente do universo, né? E atuamos através desses corpos. Então, é importante a gente fazer essa diferença. Eu vou mostrar aqui propriamente o que seria o espírito, né? Que é a centelha divina. Então, só para a gente comparar aqui com a linguagem, né, nosso estudo comparado, né, o que eu me referia quanto a espírito, né, partícula divina, nosso espírito primordial, né, o chamado também aqui de alma. A alma seria mais no sentido de espírito encarnado, né, e aí a gente pode entender aqui que nossa consciência, né, ela diz respeito aos pensamentos, porque é o nosso veículo mental lá que a gente mostrou, né, a mente, os sentimentos através do corpo de desejos, né? E a nossa vontade aqui enquanto espírito também, né? Que eu creio que propriamente Mestre se refira, né? Aqui seria mais o instinto animal, né? A busca da nossa sobrevivência enquanto espécie, né? A vontade aqui seria mais no sentido de desejos, eu creio, né? Pelo que eu estudei, né? Então, basicamente, isso aqui seria a consciência e a alma está no centro, né? Aí Meixo Sama atribui, né, que existe mais uma vestimenta aqui exterior, né, que é o espírito propriamente. Só que aqui na nossa linguagem esotérica, no nosso estudo comparado, é chamado de corpo vital ou de corpo etérico. Né? E por fim aqui o corpo físico, o corpo denso, onde atuamos na nossa consciência de vigília, né? E portanto todos eles estão conectados, né? Estão interpenetrados. Né? Todos esses mundos também, como a gente vê aqui no nosso exemplo, né? O mundo físico, né, é interpenetrado pela região etérica, como a gente deu o exemplo na nossa aula 4 do curso de filosofia esotérica, né? A Terra que seria uma esponja, né, que está interpenetrada por uma areia, né? Essa areia extravasa para além, né, da esponja, porque abrange uma quantidade de espaço maior, né? Mas está aqui dentro, também se encontra presente dentro, ou seja, interpenetra, né, a esponja, a terra no caso, né? Então a região etérica aqui em volta, né? A água, no nosso exemplo lá da nossa aula 4, a água seria aqui o mundo do desejo, o mundo astral, né? Que também interpenetra a areia, bem como interpenetra a esponja, né? Então está tudo interconectado, mas também esse mundo extravasa para além, né? Abrange uma questão de território maior, né? Por ser menos denso, né? Então ocupa mais espaço, por assim dizer, né? E por fim o pensamento concreto, o mundo do pensamento, né? Só que aí a água, o ar que está presente na água, né? O oxigênio e os gases que se encontram presentes na água, né? Vão estar interpenetrando também o mundo do desejo, o mundo aqui deu uma pequena travada aqui, mas vamos retomando, né? Temos aqui vamos voltando aqui, tá? Ver se a gente vai conseguir. Tá ficando bem que insustentável que a conexão parece, né? Vou até tirar a música também, que pode estar atrapalhando a gente aqui. Então vamos seguindo sem música mesmo, porque a internet hoje está um pouco complicada aqui. Mas então, finalizando aqui esse nosso exemplo da interpenetração dos mundos, né? Então através do mundo do pensamento, né, o ar que está presente dentro da água, portanto, né, o mundo do pensamento interpenetra a água, que interpenetra por sua vez, né, todos a areia aqui no nosso exemplo, bem como a esponja que é o mundo físico, né? Então todos esses corpos, bem como os mundos, né, estão interpenetrados entre si, né? E nós só conseguimos funcionar plenamente no estágio de vigília, né, aqui no nosso corpo físico, né? Então quando estamos dormindo, né, quando saímos nesses dois veículos aqui, né, nós temos aquele estado de sonho confuso, né, porque esses corpos ainda não estão plenamente formados, né, e organizados, né. Então, basicamente, essa revisão, e vamos ver também aqui como a gente pode atuar dessa forma, né, como isso se dá. O espírito, como a gente falou, que é o que somos, né, nossa essência,
ele é um espírito tríplice, né? Assim como Deus é uma trindade, né? Então, o seu primeiro aspecto, né, que desenvolvemos no primeiro período, né, que a gente falou na primeira aula, é o aspecto vontade, né? Então, através da vontade, nós ativamos a imaginação e aqui na região do pensamento abstrato, gestamos ideias, né? Ideias e projetos, né? E aí é que a mente, que é aquele veículo que vimos, né, bem pequenininho ainda, a nossa mente seria o elo, né, o espelho da mente por onde qual a gente foca, né, a nossa consciência, e aí projeta essa ideia, né, que concebemos do mundo espiritual, concebemos aqui como um pensamento forma, né, no mundo da matéria já. Aqui já estamos tratando de coisas materiais, né, densas, sólidas, né? E esses pensamentos geram o quê? Geram sentimentos, né, desejos, que atualmente é o nosso principal incentivo para a ação, né? Que é a motivação que leva à ação. Então nós, através dos desejos, sentimentos, atuamos aqui no mundo físico, né? Que há também a sua região etérica, né? Que Meixo Sama chama de espírito, né? E é aqui onde construímos as coisas físicas, né? Agimos propriamente, né? Então basicamente esse processo. Um outro exemplo aqui a gente pode ver esses mundos que estamos estudando lá, né? Porque Meixo Sama divide aqui mundo físico, né, na sua região química, né, mas até no mundo físico mesmo, a partir daqui da região etérica do mundo físico, Meixo Sama já chama tudo de espírito, né, daqui para cima é tudo espírito na concepção de Meixo Sama, né, que é de uma forma bem simples, né, bem resumida para as pessoas no geral entenderem, né. Então a partir daqui da região etérica do mundo físico é tudo espírito para Meixo Sama, né, e a nossa consciência estaria aqui no meio, né, através do pensamento e sentimentos, né? E nosso espírito está aqui nas regiões mais elevadas, né? Um outro exemplo muito bom também é essa analogia aqui, né? Da carruagem, né? Que seria o nosso corpo físico, né? O nosso espírito, enquanto espírito primordial, né? Nossa essência, é o passageiro desse carro, dessa carroça, né? E aí, através dos seus comandos, né? Que o cocheiro, né? Que representa a nossa mente, ou seja, o nosso corpo mental aqui, né? Ele vai conduzir através das rédeas, né? Aqui o cavalo, né? Ou seja, dirigindo para tal ou qual direção, né? Por vezes o cavalo, né, acaba dominando, tendo vontade própria, né, e não obedecendo. Isso devido também ao nosso processo de queda, né, do homem, como a gente se referiu na aula passada, né? Por vezes o cavalo, o Meixo Sama também chama de espírito secundário, né? Por vezes essa natureza animal, né, ela acaba nos conduzindo, né? Nós precisamos, portanto, como a gente se referiu aqui nesse slide, né? É como se fosse um videogame esse processo, né? Como se fosse também uma realidade virtual, né? É como se fosse também aquela questão do cinema, da projeção nas telas, né? Nós de fato não chegamos até o mundo físico em essência, né? Nós projetamos a nossa consciência como se fosse uma realidade simulada, né? Portanto, uma ilusão. Mas de fato aqui tipo um videogame, né? Uma realidade simulada. Então a gente tem que tentar, né, através desse jogo, né, conseguir dominar, através da nossa mente, da vontade espiritual também, do espírito, né, das nossas ideias, da nossa imaginação e da nossa vontade, conseguir fazer com que o cocheiro consiga dominar, né, e conduzir o cavalo, né, para onde a gente realmente quer ir, né, que é a felicidade, né. Nós queremos ser felizes, né. Por vezes queremos ter razão, mas aí a gente entra nesse conflito, né, que nem sempre a nossa razão vai nos levar à nossa felicidade, né. Então a gente tem que aprender a trabalhar dessa forma aqui. E aqui a canga que faz a conexão, né, aqui com a carroça, né, existe aqui um elo de ligação aqui, né, é o que diz respeito ao nosso corpo etérico, né, ou seja, o duplo etérico que a gente mostrou aqui, que é o corpo espiritual, né. Ele é uma cópia exata, né, do corpo físico, né, molécula a molécula, como vimos na nossa quinta aula do curso de Filosofia Esotérica, estudando aí os 4 reinos da natureza. Então a gente viu que esse corpo, né, átomo por átomo, molécula a molécula é conectado, é uma cópia, né, perfeita, né? Então qualquer problema aqui nesse corpo acaba gerando defeito no corpo físico, né? Então todos os nossos adoecimentos começam no corpo espiritual, no corpo vital, né?
no seu corpo etérico. E a partir daí ele vai repercutindo aqui no corpo denso, né? Então vamos ver agora propriamente como, né? Através aqui do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente executa, né? Como isso reverbera na nossa felicidade, né? Na nossa estadia aqui, né? A nossa alma aqui, como a gente comentou, né? O espírito primordial é a nossa natureza divina, né? A gente vê na linguagem mais esotérica que é tríplice também, né? Temos 3 tipos de espíritos, né? De alma. Nosso sol interior, né? E aí a gente aqui, através da linguagem de Meixo Sama, né? A nossa consciência, né? Envolve essa partícula divina, né? Então essa partícula ela tem, como nós vimos, né? Vontade, imaginação e ideias, né? Aí ativa pensamentos que geram sentimentos, que geram vontade, né? E aí a gente vai executando aqui o nosso livre-arbítrio, né? Então vamos aprendendo através do conhecimento do bem e do mal, né? Muito embora acabamos antecipando isso antes do tempo, né? Devido, né? Nos rebelamos contra a tutela dos anjos, né? Como vimos na primeira aula. E aí através desses sentimentos egoístas, né? Muito relacionado ao nossa estadia no reino animal, né? Por onde estagiamos, né? Então temos sentimentos ainda muito egoístas, né? De lamentações, de ódio, de mágoa, ira, inveja, rancor, ciúme, né? Tristeza, intrigas, etc. Né? Então tudo isso, como são energias de repulsão, como a gente vê no nosso curso de filosofia, né? São energias aqui dos instintos inferiores, das paixões, né? Animais, né? Portanto, são energias de força de repulsão, né? Então geram aqui antimatérias, por assim dizer, né? Geram máculas espirituais que ficam na nossa consciência lá, né? No nosso corpo aqui de desejos, na nossa mente, bem como principalmente, né? No nosso corpo vital, que é o que está com estreita ligação com o denso, né? Então, a depender do tipo de atitude, né? De comportamento que a gente executa, né? Se vai ter a ver com a cabeça, com o coração, né? Com os órgãos internos. A depender do tipo de pecado, né? Entre aspas, por assim dizer, isso vai repercutir, né? Reverberar no nosso corpo físico, né? Então essas máculas aqui nós criamos, né? E precisamos purificar, né? Então basicamente o primeiro convite aqui, né? Não é esse, né? Não é esse o primeiro convite é ao bem, né? A prática da virtude, né? Desde da última dispensação da vinda do Cristo, né? Naquela missão que a gente estudou na primeira aula. O convite principal é a lei do amor, né? Do perdão, da prática do bem e da virtude, né? Mas como a gente ainda é muito teimoso, a gente precisa passar por vezes aqui, né? Por doenças, por conflitos, por dificuldades financeiras, né? Que é qual um campo eletromagnético, né? Que atrai situações, pessoas, né? Essas cargas aqui de antimatéria, né? Atraem pessoas, situações para que a gente possa purgar isso, né? Através desse sofrimento, né? Nós também vamos aprender a ter consciência, né? Quem sabe, né? Através das dores, né? A gente desperta quando a gente queima a mão no fogo, né? Vem aquilo para nos avisar, né? A gente pode ter um despertar também, né? Através dessas dificuldades aqui para um caminho virtuoso, né? Que é o que vai nos conduzir à nossa verdadeira natureza, né? Nossa essência divina aqui, né? Que irá gozar, né? Atuante aqui no nosso mundo físico até, né? De plena saúde, de plena paz, né? De plena prosperidade. Mas para isso precisamos ir trabalhando, né? Conforme vamos estudar, né? Ao longo do nosso curso aqui, né? O que Meixo Sama nos convida enquanto comportamentos, né? Principalmente no seu alicerce volume 4, né? Que é o homem no cotidiano, né? Mas antes de adentrarmos, né? A isso especificamente, vamos entender um pouco da metafísica, né? Que está por trás disso, para que a gente possa justificar, né? Para nós mesmos e até para outras pessoas, né? O porquê deveríamos, né? Praticar tais ou quais comportamentos e atitudes, né? E aqui, como eu comentei, né? A ferramenta que Deus criou, né? Quando a gente tem pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, né? A gente cria essas máculas, essas energias negativas, né? Essas antimatéria como forma eletromagnética ali que irá atrair sofrimentos. Então as formas que Deus criou, né? Ou pelo sofrimento ou pelo acúmulo de méritos, né? Ou seja,
em seu primeiro destaque mesmo foca muito no Jorei, né? Mas também há os ensinamentos, bem como, né, a alimentação natural. E o que ele chama muita atenção, que é de forma muito sutil, natural, que demanda pouco esforço, é através da arte, né, elevada, né, das artes do belo, né, sobretudo a música clássica, né, tem esse grande poder aqui de purificação, de reverter esse nosso estado aqui de enfermidade, né, sobretudo espiritual, né, porque antes de nos tornarmos enfermos, né, no corpo físico, tudo se dá nesse corpo espiritual, como vimos aqui, né, tudo se dá antes nos veículos sutis, né. E aí quem quiser se aprofundar tem nossas aulas lá de curso de filosofia, né? Que a gente está fazendo só um breve resumo, né? Então acredito que basicamente é isso que a gente faz de revisão, né? E aí que a gente pode trabalhar um pouco do mundo espiritual também, dizermos, né, que há níveis espirituais, né? Há várias camadas no mundo espiritual. Então a depender da quantidade de máculas, né, de purificação ou de purificação que lograrmos êxito, né? Nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência vai se tornando cada vez mais leve, mais sutil, né? Portanto vai se elevando, né, nesses reinos, né, espirituais, né? Então vai subindo pela sua leveza, né? Menos máculas, mais pureza, né? E aí com isso a nossa sorte aumenta, nosso destino melhora, né? Porque caráter é destino, né? Ao passo que se estivermos muito maculados, né, muito enfermiços interiormente, né, nossa alma vai pesando, né, através desses corpos, né, não a partícula divina, porque ela nunca se macula, né, o que se macula são os nossos veículos, né, como a gente falou, os nossos veículos e corpos, né, não somos nós propriamente, né, são só veículos, né, que possuímos, né. Então esses veículos se tornam pesados, né, e aí a nossa alma, como está atrelada a eles, né, de alguma forma acaba também descendo, né? Não a sua essência, né? Não a sua estadia, mas a sua consciência, né? Onde projetamos a consciência, como vimos aqui, né? Que é aquele formato assim de projeção, né? Através da mente a gente projeta uma outra realidade, né? Aqui a gente vivencia como tudo fosse físico, né? Mas na verdade é só, como a própria essência diz, né? Energia condensada, né? Os átomos sequer se tocam uns nos outros, né? Então aqui é uma realidade holográfica, por assim dizer, né? Mas vivenciamos como se fosse real, né? Por vezes também, como nos filmes, né? Ou quando jogamos algum jogo, videogame, a gente se transporta para dentro de lá, né? Sem estarmos fisicamente, né? Então é uma questão de projeção da consciência. Então nossa alma pode acontecer isso, né? Tanto através da purificação se elevar, bem como através do acúmulo, né, de máculas descer, né? Então acredito que essa revisão aqui tá de bom tamanho, né, pra gente, enquanto uma introdução, né? Vamos ver aqui se tem mais algum slide, não, tá? Já encerramos mesmo, né?